Iniciar a gravação. Nós estamos na UC 6.1, que fala de programas. Então, eu estou mostrando as NRs, e dentro das NRs nós já falamos programas que as NRs elas exigem, e eu estou fazendo como se fosse um checklist aqui das NRs, pelo menos das principais, para que vocês comecem a gravar um pouco essas NRs e entender o que cada NR ela pede, né? Porque vai ficar muito mais fácil você entender o conceito da NR, o que ela vai pedir, tá bom? Então, antes nós paramos na NR 17, né? Falamos da ergonomia, né? Então, falamos aqui desse item, que se a empresa realizou análise ergonômica, se a empresa tem um plano de ações, se teve LER, DORT, por aí vai. E hoje a gente vai para 18, né? NR 18. A NR18, ela fala das condições do meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Então, o que vai acontecer também com essas novas mudanças? Possivelmente, a NR18 ela também vai passar por uma reforma. Por que vai passar por uma reforma? Porque lá existe o PCMAT. E o PCMAT ele também vai ser abolido, porque vai entrar o PGR. Entrando no PGR, o PCMAT vai ser abolido, tá bom? Hoje eu estava conversando com um médico, e o médico, ele estava conversando com o pessoal da Fundacentro, enfim. E aí, o pessoal que está criando tudo isso, que está coordenando essas mudanças e tal, e aí ele me explicou o seguinte, que vai ser, a partir de março do ano que vem, vai entrar em vigor o PGR. Quem tem o PPRA, tá? O PPRA, ele foi renovado agora, ele vai direto. Só que em março vai ter que fazer alguma coisa, tá? Tem empresas que vai deixar passar batido até fazer a sua renovação aí entra no PGR. Mas pode correr o risco, tá? Ainda não está nada definido, do fiscal do Ministério do Trabalho chegar e falar assim, opa, peraí, filhão, não, você sabe que tinha que ter feito o PGR, não fez, eu vou te autuar. Só que isso é um pouco provável, tá? Porque primeiro que o Ministério do Trabalho não tem fiscal suficiente para fazer essas auditorias. Mas, independente de auditoria ou não, a gente quer saber o que é o certo. Então, o certo é, a partir de março, o PGR tem que funcionar, tem que estar com um pontapé inicial. Então, leva-se a crer que se você fez um PPRA agora em agosto, quando chegar em março, você vai ter que fazer uma revisão, ou você vai ter que mudar o nome dele, deixar ele com as mesmas características, ou passar ele por PGR, tá bom? E aí o PGR vai ter duração de 2 anos, mas a ideia é que não tenha, assim, questão de duração, porque o pessoal quer desburocratizar. Então, o pessoal está querendo passar a responsabilidade para a empresa, tá? Então, hoje, como que funciona? Existe uma burocracia dentro da legislação, dentro da lei do Ministério do Trabalho, que são uma série de programas que são exigidos por leis, PPRA, PCMAT e por aí vai, tá? Estes caras, acontece o quê? A empresa, o fiscal vai lá, você tem, beleza, se você tem, não tem, aliás, se você tem, beleza. Se acontece algum acidente, quem paga é o INSS. Então, o INSS, o governo em si, ele está querendo mudar isso, está querendo que você não somente faça os programas que o governo exige, mas sim que você tenha uma gestão de segurança para que os acidentes eles desapareçam, tá? Por isso que o pessoal vai discutir muito o LTCAT, talvez o LTCAT saia fora, essa questão de insalubridade e periculosidade também, em algum momento também a tendência é desaparecer, porque nessa gestão você é responsável por isso. E aí, se tiver acidentes, está claro que foi uma falha da sua gestão. Sendo uma falha da sua gestão, nada mais vai acontecer que você vai ter que pagar, né, para o INSS os custos do acidente, tá? Essa aqui é uma proposta lá para o final. Então, hoje, como que funciona? Você tem um acidente na sua empresa, você está pagando INSS, vai para o INSS pau no gato. Porém, o INSS, ele pega uma via da CAT e manda para o Ministério do Trabalho. Só que o Ministério do Trabalho não tem condições de auditar, né? Pegar essa CAT na sua empresa e saber quais foram os fatores que levaram ao acidente. Se foi, você teve culpa, ou não, ou funcionário. Então, se você teve culpa, porque as máquinas estão sem proteção e por aí vai, o Ministério do Trabalho entra pela delegacia, pela advocacia da
União e te processa para você pagar o INSS e todo o dinheiro que ele gastou. Acho que nós já falamos sobre esse assunto, tá? Com essas novas mudanças, eles querem fazer direto. Você é o responsável, você é o gestor. Se você é o gestor, então você tem que tomar medidas tanto preventivas, corretivas e por aí vai, para que não ocorram acidentes. Tá? Porque ocorrendo acidente, eles também vão fazer a gestão. Ocorrendo acidente, já entra ou uma multa direto para você, ou um processo direto para você, para apurar se você teve ou não culpa nesse acidente. Culpa que eu digo o quê? A máquina não tinha proteção, a máquina poderia estar protegida, faltou treinamento, enfim, tudo isso aí para você pagar, tá? Então, essa que é a proposta, beleza? Então, nós estamos no PCMAT, tá? No PCMAT nas condições do meio ambiente e trabalhar na indústria da construção, a NR18, ela não é tão antiga, a NR18, ela veio porque nós tínhamos muitos acidentes na construção civil. Então, tem aqui umas questões, tá? No checklist. Primeiro, para evidenciar, as atividades da indústria da construção foram comunicadas previamente à DRT, toda vez que vai iniciar uma obra, tá? Tem que ser informado a DRT, a Delegacia Regional do Trabalho, já vai acontecer uma obra assim, assim, assim e tal, um documento informando como que vai andar essa obra, quantos funcionários e por aí vai, tá? Caso tenha mais de 20 trabalhadores na área, foi elaborado o PCMAT, lembra, falamos em PCMAT, né? Nessa competência, nessa unidade curricular, o que é o PCMAT, né? Então, se tiver mais do que 20 funcionários, tem que fazer o PCMAT, tá bom? A área de vivência atende às condições exigidas na NR? O que é isso? Instalações sanitárias, vestiário, alojamento, local para refeições, lavanderia, tá? Então, local onde o funcionário, o trabalhador, ele tem uma condição decente, né? As instalações sanitárias, tem que ter banheiro suficiente, tem que ter mictório, tem que ter chuveiro, tem que ter cama, tem que ter local para lavar roupa, tem que ter um restaurante decente, tem que ter uma área de vivência, que é um local onde, em alguns casos, até uma mesa de ping-pong, uma mesa de pimbolim, sei lá, um local que ele possa sentar, uma televisão, enfim, uma hora de repouso, tá bom? As escavações de talude com profundidade ou altura maior que 1,25 m, estão protegidas com estruturas adequadas para garantir estabilidade, ou seja, toda vez que for fazer um buraco, tá, que o camarada estiver dentro, mais do que 1,25 m, tem que ter as proteções do talude, né? Tem que ter as proteções para o talude não cair e soterrar o funcionário. Está lá na NR18. Os funcionários tiveram treinamento admissional e têm recebido treinamentos periódicos, tem que ser isso evidenciado aonde? Na lista de presença de treinamento e no verso, né, ou numa outra folha complementar, dizendo o que você ministrou, tá? Isso é importante, né? Falar, foi dado treinamento do quê, meu filho? O que você falou nesse treinamento? A empresa tem encaminhado a ficha de acidentes do trabalho, anexo 1, para algum acidente e o resumo estatístico anual, 2, até o final de fevereiro. Aí é questão de construção civil, que tem uma questão especial de fazer o quê? Informar a questão de sindicatos, se teve acidentes, até para o pessoal poder monitorar essas questões também, aqui está em convenção. A empresa tem alguma atividade, aí a gente pula para 19, né? Então a 18, ela é super importante, né? Tem mais um monte de informações, mas essas seriam pelo menos as top, né? Para a gente se preocupar em questão de evidência. Aí a gente pula para 19, que é explosivos, né? Então a 19 que fala de explosivo, a empresa tem alguma atividade de depósito, manuseio, armazenagem de explosivo. Onde a gente vê explosivo normalmente, tá? A gente vê explosivo em mineradora, né? Então, mineradora, ou às vezes também num desmonte de rocha, né? Então, às vezes o metrô aí vai passar num determinado local que tem uma rocha, então tem que fazer o desmonte de rocha. Como que vai fazer o desmonte aí? Com a explosão ou implosão. Então, o pessoal coloca aí os explosivos, tá? A armazenagem atende a quantidade de distâncias de edificação conforme definido na tabela DNR.
Então, existem outros fatores aí também quando a gente fala de explosivo, né? Então, essas bananas de dinamite aí, que é um perigo, né? Ela tem que ter uma certa temperatura, elas têm que estar num local armazenado corretamente, ela tem uma vistoria do... quem controla tudo isso é o Exército que dá autorização para esses explosivos, aonde fica o paiol, né, chama paiol, onde fica esses, explosivos, tem que ter um plano de emergência para isso, caso, né, tenha uma ruptura ou uma dinamite dessa venha a explodir. As instalações estão protegidas contra descarga atmosférica e tem equipamento de combate a incêndio? Lógico, né? Então, todo lugar, toda indústria, a gente tem que se preocupar com o quê? Com a questão de descarga atmosférica, que seria raio. Por isso que a gente tem que ter para-raio, a gente tem que ter uma preocupação gigantesca com esse cara. A NR20 é um pouco mais complexa, tá? Então, a NR20, muitas empresas têm, que fala sobre líquidos combustíveis e inflamáveis, tá? Então, nós temos o seguinte, a empresa tem armazenamento de líquidos combustível inflamável, ela tem tal quanto que ela tem, né? Então, a gente tem que se preocupar em quantidade, porque quando lá na NR20 fala em quantidade, acima de 250 litros, então, como que ela tá armazenado, né? Então, isso é um perigo, porque o funcionário que está acompanhando isso, com certeza, ele vai ter que receber um adicional de periculosidade, tá? A localização desse armazenamento atende à tabela da norma, né, que são distância, né, raio. Os tanques inflamáveis estão aterrados e nas operações de transvasamento, os tanques são aterrados ou ligados ao mesmo potencial, então tudo, né, quando você tem um tanque aterrado, em questão de posto de gasolina, né, um exemplo deles aí, tá, e se tiver um problema com ele, né, ele está ligado a alguma outra coisa, que possa identificar que está tendo vazamento, os equipamentos para manusear, as salas de armazenamento de inflamável devem ter na parede pisos construídos com material resistente a fogo, tem instalações elétricas à prova de explosão, ter sistema de combate a incêndio, identificação inflamável e não fume, né? Então, onde tem esses produtos inflamáveis, a gente fala que tem que ser tudo intrínseco, né? Inclusive, as luminárias têm que ser anti-explosão, tá? Qual que é a luminária anti-explosão? É uma luminária que parece que tem duas garrinhas do lado de fora, e aí tem que ser tudo intrínseco, inclusive, nesse lugar, a gente até evita, é proibido celular, né? É proibido alguma coisa que possa gerar uma chama. Inclusive, o rádio HT também tem que ser intrínseco, né, bem fechado, as lanternas, então tudo isso tem que ser intrínseco, bem fechado, né, tal, bem clausurado para não sair faísca e provocar uma queima. Todos os equipamentos para manusear líquidos inflamáveis são à prova de explosão, todos têm que ser. Existem fios terra apropriado e o carro transportador é conectado a este antes de efetuar a descarga. Acho que vocês já viram quando chegar um caminhão, né, para fazer qualquer descarga em posto de gasolina, a primeira coisa que o cara faz é aterrar o caminhão, tá? Então tem um cabo já, né, próximo da onde ele descarrega, tem um cabo que ele faz o aterramento, tem que aterrar, tá bom? Faz parte da segurança. Os recipientes estacionários de GLP apresentam as placas de identificação com os dados exigidos por SMR. Esses dados estacionários de GLP são reservatórios de GLP gigante, né? Então a gente tem reservatório num montão de lugar, né? Hotel, né? Precisa muito de GLP, né? Para caldeira e por aí vai. Tem condomínios, né? Então condomínios se não for gás encanado tem aqueles recipientes gigantescos, né, nas indústrias, né, que gastam muito GLP, então tem, tá? As válvulas conectadas diretamente ao recipiente têm pressão de trabalho compatível e são de fechamentos rápidos, né? Então, fechamento rápido é só para baixo para cima, tá? Não é você ficar 3 dias virando a roleta, tchum, tchum, abre e fecha, tá? As válvulas conectadas diretamente, então, tem o fechamento rápido, né?
Os recipientes de armazenamento de LP estão instalados de modo a atender os distanciamento, ou seja, toda questão de inflamável explosivo, eles têm que estar distante um do outro. Ele tem que ter, até mesmo quando você observa, que você vê aqueles tanques de inflamável, você vê que eles estão dentro de um dique. O que é um dique? É como se fosse uma proteção, né? Então, ele fica dentro de um recipiente, dentro de uma bolsa, né? Vamos dizer assim, que aí, se por acaso tiver vazamento, ele não sai, ele fica limitado ali naquela bacia de contenção, ou dique, né? Que o pessoal chama. Então, ele vazou, ele fica naquele espaço, tá? Porque imagine um reservatório com muitos litros de combustível, se ele rompe, aí ele espalha na fábrica toda, né? Ou no pátio de tanques, e aí é um estrago gigantesco, tá bom? Então, o distanciamento, a capacidade, tudo isso aí é importante observar, tá? Então, quem trabalha em indústria química tem essa preocupação, porque, primeiro, a gente tem que sempre observar, são feitas manutenções nesses tanques, né, saber se não tem problema nenhum, constantemente o pessoal vai lá, tira rachas das paredes, vê se está tudo certo, se não tem perigo de ruptura dentro do dique. Então o dique ele tem que atender pelo menos metade do tanque, né, porque a outra metade com certeza vai ficar lá dentro, tá bom? Na NR21, que são adotadas medidas de proteção aos trabalhadores contra insolação excessiva, né, calor, frio, umidade e os ventos inconvenientes, tá? A gente fala 21, que ela fala de trabalhos a céu aberto, é um problema sério. Então imagine hoje está um frio dos diabos, até pinguim está usando blusa aqui em São Paulo. Então imagine só um frio desse aí, o camarada trabalhando lá, né, fazendo buraco e tal. Então, ele está exposto à chuva, ele vai ficar com o corpo totalmente úmido, né, porque a garoa, então, mesmo se tiver uma roupa, mas ele acaba sempre molhando alguma coisa, tá? E aí, a umidade e tal, isso vai trazer transtornos para a saúde dele, né? Então, a gente tem que observar sempre, em alguns casos, até mesmo começar a chover forte, a gente para o trabalho, né? A gente dá um tempo no trabalho para que o funcionário ele se restabeleça, tá? As fossas negras estão no mínimo a 15 metros do poço, 10 da casa em lugar livre de enchentes e a jussante do poço. Ou seja, quando fala negócio de fossa, né? Isso é mais para instalação. Veja só, na parte ambiental, você não pode ter uma fossa, tá? Uma fossa séptica, tal, próximo de um poço artesiano, tá? Esse poço artesiano, por sua vez, ele tem que estar muito profundo, tá? Para ser captado a água lá embaixo. Então, ele desce uma tubulação para pegar a água do segundo ou terceiro lençol freático, lá quase próximo do inferno. Tá? Então, o cara desce 360 metros aí de tubulação para puxar a água lá de baixo, tá? E o poço, né, a fossa, ela tem que estar distante, tá? O que acontecia, ainda acontece um pouco, né, principalmente em alguma parte interior, por aí, o cara tem a fossa séptica, né, e próximo, né, ele tem um poço artesiano. O poço artesiano, ele está quase que na mesma linhagem da fossa, né, um pouco mais profundo e tal, mas que acontece o que? A fossa séptica, os líquidos, né, da fossa, eles descem, entram no lençol freático, se vai na direção do poço, ele vai e o camarada pega a água ali contaminada. Bom, isso é um problema sério, tá? Na NR22, ele fala segurança e saúde ocupacional na mineradora, né? E aí, que é interessante, que é a primeira vez que se ouve falar em PGR, né, no Programa de Gerenciamento de Risco, é lá na mineradora. Hoje eu estava até falando com o médico, eu até fiz um comentário, eu falei, acho que quem colocou o PGR no PPRA, né, ou transferiu o PPRA para o PGR, deve ser galera da mineradora, né, porque é uma coisa que dá super certo. Então, a empresa atua na área da mineração subterrânea, a céu aberto, garimpo, beneficiamento mineral ou pesquisa mineral, tá?
Então, essas empresas que trabalham nesse meio são consideradas aí mineradora. A empresa elaborou e implementou o PGR, contemplando os itens definidos na norma, tá? Então, se você ler a 22, você vai ver que tem vários itens que fala do PGR. E aí, num dos itens, ele fala assim, o PGR substitui o PPRA. Então, se ele é idêntico, né, podemos dizer, o PPRA, tá? Só que com uma visão de gerenciamento, tá bom? Estão claramente identificados e visíveis de dia e de noite as capacidades, as velocidades dos equipamentos de transporte, tá? Então, em mineradora, aqueles veículos fora de estrada, que são aqueles caminhões gigantescos, aqueles retroescavadoras gigantescas, né? Precisaria de dois de você para chegar à altura de um pneu, porque o pneu em torno aí é de 4 a 5 metros de altura, né? A altura não, seria o diâmetro de um pneu. Então, imagina o tamanho do negócio, tá? O camarada, para subir num caminhão daquele, tem que subir de escada, né? Então, de certo que eu estava vendo na internet, hoje já tem mineradora no Brasil que já está usando esses caminhões por controle remoto. Eles acabam tendo uma visão privilegiada, eles acabam ganhando muito tempo, então tudo no controle remoto, tá? O camarada fica numa estação, né, numa sala de comando, e aí ele vai operando esses caras aí. Muito interessante. Tecnologia, né? Então, a empresa estabeleceu e implantou a CIPAMIN. CIPAMIN é a CIPA da mineração, tá? Os desenhos são os mesmos, as características são as mesmas, só que é uma CIPA da mineradora, tá bom? Então, da 22 a gente pula lá para 23, que é a proteção contra incêndio. Isso é gigantesco, é importante você conhecer isso profundamente, porque todo local tem essa necessidade, todo local tem essa importância, e quando a gente fala de proteção contra incêndio, é evidente que está tudo baseado no decreto estadual do Corpo de Bombeiro, então você não consegue avançar quando fala em proteção contra incêndio se você não lê o decreto, tá? Então, lá no decreto que ele fala e te dá todas as classes, né, de incêndio, ele que vai te dar os tipos, né, de edificações, como que funciona, distância de extintores, né, a necessidade de rede de sprinklers, a necessidade de hidrantes, dimensionamento e por aí vai, tá? Carga de incêndio em megajoule, né? Então tem um monte de coisas lá muito bacana. Aí fala, a empresa possui proteção contra incêndio, saídas suficientes para caso de abandono, equipamentos para combate a incêndio, né? E também as pessoas treinadas, porque não adianta você ter um monte de parafernália e não ter ninguém para operar, entendeu? Não adianta falar assim, eu tenho 300 mil extintor, tenho hidrante, eu tenho rede de sprinklers, eu tenho ambulância, eu tenho carro-pipa, eu tenho... Tá, e aí, quem mexe? Quem mexe não tem ninguém, então. Adianta você ter um montão de aparato e você não ter quem opere. Você tem que ter pessoal para operar, um pessoal totalmente qualificado, treinado, por isso que a gente faz treinamento de brigada uma vez por ano, por isso que a gente faz teste ou simulados de evacuação, dependendo do dimensionamento da empresa, a cada 6 meses, porque é setorial, não dá para a gente fazer a fábrica toda, né? Não sei se for na parada da fábrica que a gente faz um simulado da evacuação no prédio inteiro, mas normalmente a gente faz a cada 6 meses por setor e tal, isso aí contando o tempo, vendo a evolução da saída, né? Diminuir o tempo e por aí vai. Tá? Acionando o Corpo de Bombeiro, até mesmo para saber quanto tempo o Corpo de Bombeiro vem até a nossa empresa, se tiver o PAN, né, aquele plano de atendimento mútuo, né, onde tem muitas empresas acabam tendo isso. O que é isso? Você tem um polo industrial,
tem um bocado de empresa, então cada empresa tem a sua particularidade. E aí cada empresa ela tem alguma coisa a mais, né? E aí se junta tudo essa galera, né? Todas essas empresas, e aí faz um bem bolado. Vai fazendo um bem bolado no sentido que se pegar fogo na minha empresa, todo mundo vem e me ajuda. Se pegar fogo na empresa do outro, todo mundo vai e ajuda. E assim vai. Então você tem um monte de gente qualificada, você tem equipamentos que eles vão levar lá para auxiliar, cada um vai ter que conhecer a planta do outro, esse que é o grande problema, não? O cara vai entrar na sua planta para conhecer, mas tem que conhecer como que ele vai apagar o fogo. E aí vai dispor de ambulância, vai dispor de carro-pipa, né? Dependendo, às vezes até uma dessas empresas tem. E aí te ajuda pra caramba, tá? As saídas estão devidamente sinalizadas com placas e sinais luminosos, então tem que ter, né? Isso é uma exigência. Então, tem que ter esses sinais luminosos, né, em toda saída de veículos. As caixas de escadas estão providas de porta corta-fogo com fechamento automático. Então, quando a gente fala essa caixa de escadas, né, é como se fosse uma área de escape. Então, muitas escadas, né, de emergência, elas têm algumas portas, né, e essas portas a gente chama de portas automáticas, elas ficam abertas, né, elas ficam totalmente abertas e tem como se fosse uma proteção imã, né, e aí quando tem uma emergência, né, que vai pegar um fogo, aí o camarada aciona numa sala de comando, aí a porta, né, solta esse imã e as portas se fecham, né, todas que são portas corta-fogo. Essas portas têm uma condição, né, ter uma estrutura para atender aí, segurar em média, né, dependendo a qualidade da porta, 30, 60, 90, 120 minutos, né, de fogo direto nela, tá? São essas portas corta-fogo. São executados periodicamente exercícios de combate ao fogo, incluindo abandono de incêndio, é o que eu falei, né? Então, sempre tem que ter, cada 6 meses, né, no mínimo, e uma vez por ano. Os extintores são examinados uma vez por mês, e o resultado documentado numa ficha de controle de inspeção. Eu tenho uma ficha individual do extintor, né? Então, eu tenho uma ficha individual, que eu tenho extintor, como se fosse uma ficha de nascimento, né? Uma certidão de nascimento do extintor. O extintor vem, eu abro um número para ele, e aí todo ano que eu vou fazer carga nele, né, recarreguei, eu marco lá naquela fichinha, vai fazer teste hidrostático, se tem alguma alteração, coloco naquela ficha, tá? Então, é importante você ter esse controle. Os extintores portam uma etiqueta de identificação informando a data que foi carregado, data da recarga na identificação, isso aí normalmente tem, né? Hoje as empresas que fazem as recargas, ela mesmo coloca essa etiquetinha. Os locais destinados aos extintores são sinalizados, tem que estar sinalizados, e ainda, hoje, eles chamam que essa placa, né, que é a sinalização, elas têm que ser aquelas que de manhã, né, na claridade, ela absorve a claridade, e quando escurece ela fica clara, chamado fotoluminescente, né? Então essas placas têm que ser com essas características, né? Então na hora que escurece tudo, apaga todas as luzes, então você consegue identificar estas placas, né? Então essas sinalizações de rota de fuga, saída de emergência, direção de escada, direção de saída e por aí vai, tá? Os locais destinados aos extintores estão sinalizados, tal, e não pode estar obstruído, é lógico, ele está sinalizado, então não é para estar obstruído, né? Então não é para você pegar e colocar tranqueira embaixo, não pode. Normalmente a gente passa e fazendo essa inspeção, orienta todos os funcionários, a galera acaba não colocando. Existem sistemas de alarme capazes de dar sinal perceptível em todos os locais da construção, com botões de acionamento. Então, veja só, quando tem um evento, né, então tem uma caixinha de uma botoeira, né, que a gente chama uma botoeira. Então, você aciona. Quando você aciona essa botoeira ela vai emitir um sinal, né, lá numa central de atendimento, né, alguém que está olhando o painel. Quando o camarada olha o painel, vê que foi acusado de emergência, ele manda alguém lá, olha, vai lá ver. Quando o cara vai lá e viu que tem alguma coisa, ele liga e fala, olha, o negócio está grave, manda mais gente para cá. Aí então ele dá um sinal, né,
que é um sinal de alerta, e esse sinal de alerta, a brigada de emergência já corre para o lugar para saber o que está rolando. E se por acaso a coisa começar a tomar um formato que precisa evacuar, e aí ele dá um outro sinal, tá? Então, um sinal primeiro que a gente chama intermitente e depois um contínuo, tá bom? Isso faz com que a galera entenda esses sinais e vá embora. Na NR24, né, que fala sobre as instalações sanitárias, então, condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho, é importantíssimo você saber, mas por que eu tenho que saber, Hamilton? Porque onde você vai trabalhar, você tem que ter essa consciência, né, de saber a utilização, quantos banheiros e por aí vai, né, bebedouros, e aí você tem que ir pela norma. Tá? As instalações sanitárias atendem às condições exigidas, um sanitário para grupo de 20, sempre tem que estar higienizado, camarada, dependendo do local, você tem que mandar lavar 2 vezes, limpar de manhã e depois do almoço, tem que estar iluminado, né? No mínimo 100 lux, uma torneira para cada 20 funcionários, tal. Quando é necessária a troca de roupa, a instalação tem que oferecer um vestiário com mais ou menos 1,5 m, né, para o trabalhador, né, para o camarada se trocar, parede, piso lavado sempre, né? Iluminadas, armários individual, utilizados exclusivamente para essa finalidade. Então, um armário decente, um armário limpo, né? Quando aplicado, os alojamentos atendem os requisitos específicos nessa norma, como o tamanho mínimo da porta, né? Que é 1 metro por 2,10, 2,10 de altura, né? Iluminamento mínimo de 100 lux, né? A caixa com areia, com cinzeiro, água potável disponível. A caixa com areia tá aí para servir como cinzeiro, eles não utilizam mais, tá? Antigamente o pessoal deixava uma caixinha com areia que é para servir como cinzeiro, o cara fumava e colocava ali, mas agora como está tudo proibido, não coloca, tá? No vestiário. Coloca talvez num fumódromo, né? Muitos locais aí o camarada adota um fumódromo, uma caixa de areia lá no local totalmente aberto, o camarada vai lá, fuma seu cigarro e ali mesmo ele joga seu cigarro, né? Apaga seu cigarro. Água potável disponível, sempre tem que ter água potável, serviço de limpeza, né, destino adequado dos resíduos, né, aí a parte ambiental sofre, né, porque tem que separar tudo, então o que vai para o lixeiro, né, que é coleta de rua, o que não é, que é reciclado, né, o que vai ser descartado e por aí vai, né, então conforme as classes de resíduos. A 25, que fala em resíduo industrial, é muito importante falar em resíduo industrial, a maioria das empresas tem resíduo industrial, tá? Então, os resíduos gasosos são eliminados dos locais de trabalho, de modo a atender os limites da NR15. Então, esses gases, como que eles são dispersos, né, do local de trabalho? Às vezes, o camarada não tem um filtro, e aí esses gases vão tudo para a atmosfera. Isso não pode, tá? Ele tem que mandar esses gases, mas tem que ter um filtro para ir o ar limpo para a atmosfera. As medidas, métodos, equipamentos ou dispositivos para eliminar os contaminantes gasosos foram submetidos à aprovação dos órgãos competentes do Ministério do Trabalho. Então, quando você tem um filtro, você tem que ter um filtro de qualidade que ele já é considerado pelo Ministério do Trabalho que ele é eficiente, tá? Só que esse filtro a gente tem que trocar ele constantemente, tem que fazer descarte também, tá? Resíduos sólidos ou líquidos são disponibilizados de modo a evitar o risco à saúde e à segurança dos trabalhadores, né? O que você faz com os seus resíduos, né? Tanto sólidos como líquidos, tá? Então, normalmente a gente tem um reservatório que coloca esses resíduos líquidos, outro reservatório, né, que a gente coloca todos os sólidos contaminados, aí é por classe, né, a gente separa tudo direitinho, tal, e cada um vai para um lugar, cada um vai fazer um destino, tá? Para isso a gente tem que ter uma licença de operação junto à CETESB, falando aqui de São Paulo, a gente tem que ter um CADRE, né, que é um certificado de destino de resíduo industrial, junto com a empresa que vai retirar o produto, né, os resíduos, e junto com a empresa que vai fazer a destinação, tá bom? Isso é super importante, você não consegue. Até mesmo você tem lá um resíduo, você liga lá para o cara e fala assim, você pode tirar para mim esse líquido? Cara, a gente precisa fazer um CADRE. Caramba, precisa.
Então, você precisa primeiro fazer uma licença de operações. Da licença de operações junto à CETESB, onde você vai falar tudo que você faz, todas as máquinas que você tem, todos os problemas que você tem, né? Aí você vai colocar e aí você faz um cadre comigo, vai retiro, tá tão tranquilo, tá? E não é tão fácil assim, é muito complicado fazer esse processo, tá? Na 26, a NR 26 fala em sinalização de segurança, sinalização complexa, né? Então, a gente tem que entender dessas cores para poder identificar tanto os riscos da empresa como adotá-los, né? Então, nós temos as cores definidas, já são utilizadas para a prevenção de acidentes, né? Então, isso é uma pergunta se realmente elas são utilizadas mesmo para prevenção. Nós temos a cor vermelha, né, que indica aparelhos de equipamento de combate a incêndio, botões de emergência, né, para interrupção do circuito elétrico, isso é a cor vermelha. Nós temos o amarelo, que deve ser utilizado para indicar cuidado, né, por exemplo, entrada de elevadores, parede de fundo sem saída, empilhadeira, trator, ponte rolante, partes salientes que possam se esbarrar, para-choque de equipamento de transporte e tal, a primeira faixa do piso, a última faixa do piso, que significa atenção, um cuidado, né? Branco, né, são passarelas e corredor de circulação, coletores de resíduos, bebedouros, área em torno de equipamento de combate a incêndio, área destinada à armazenagem e zona de segurança, né? Então é uma área livre, uma área que pode passar. O verde, né, destinado também para equipamento de segurança, como caixa de máscara contra gás, chuveiros de segurança, marcas, lava-olho, caixa de EPI, dispositivo de segurança e por aí vai, é tudo da cor verde, tá? E outras cores. Então, quando você pega todas as cores de segurança, é um caminhão de cores, né? Pelo menos o básico a gente tem que saber, para quando você chegar numa empresa, você identificar cada uma delas, tá? Na NR 27, que é o registro do técnico, né? Então não é muita coisa nessa NR, mas você está registrado, como que está registrado direitinho, tá? Isso é importante. E a 28, que é a fiscalização, que baliza, né, todas as atuações, como que elas são feitas, quanto que o custo dela, né? Então, isso é super importante também. Nós já falamos disso, nós fizemos até, acho que uma das matérias aí últimas, né? Nós falamos da NR28, colocamos alguns exemplos e conseguimos até provar que você fazer a coisa certa sai mais barato do que a coisa errada, né? Então, isso é importante. Aí a gente pula para 29. A 29, segurança e saúde no trabalho de portuário, é uma norma totalmente específica, né, para portuário. Então, aí tem plano de controle de emergência, né? Então, tem um monte de sistemas de segurança voltado para portuário. Bom, então tem desde o serviço, né? O SESMIT deles é diferente, chama-se Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador Portuário, né? Então, é uma coisa totalmente específica, a CIPA deles é específica, tal, é diferente, tá bom? Aí a gente vai para 30, a 30 é segurança e saúde no trabalho aquaviário, é a mesma coisa, nós já até falamos aqui num outro momento sobre esse tipo de trabalho, né? Então, as empresas que trabalham embarcado ou não embarcado, né? Tem pessoal que entra dentro do navio e anda por aí meses, né, para depois voltar. Então, tem a parte do SESMIT, né, deles que é uma galera, né, que fica dentro, né, que é um grupo de segurança e saúde do trabalho, né? Então, esse grupo que fica dentro da embarcação para tomar conta de toda a saúde, a segurança e a saúde do pessoal que fica embarcado, tá? Aí a gente pula para 31, né? Para segurança e saúde do trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e agricultura. É gigantesca essa norma também, ela tem as suas particularidades, né? Então, nem tem alguma pergunta aqui, porque é como as anteriores, né? Então, antigamente, a 31, ela estava dividida nas rurais. Então, você tinha NRR, tá? Que era norma regulamentadora rural. Então, né, na norma regulamentadora rural, que falava do trabalho da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Então,
era nessas NRR, tá bom? Norma reguladora rural. Aí a 32, que fala já da segurança e saúde no trabalho em estabelecimento de saúde, tá? Então, ela voltada para o hospital, lembrando que mesmo sendo hospital, o médico e enfermeira tem que ser do trabalho, não é para pegar enfermeira e médico lá do hospital para executar essas atividades, eles têm que ser destinados à prevenção. Aí a gente vai para 33, né? 33 é um pouco mais complexa, que fala sobre espaço confinado, segurança e saúde no trabalho em espaço confinado. Ela já tem uns detalhes a mais, né? Primeiro, entender o que é um espaço confinado, aquele local que não foi projetado para a vida humana, né? Isso é a definição de espaço confinado, é aquele local que não é para ninguém morar lá dentro, né? Para ninguém ficar muito tempo lá dentro, tá? E aí, então, o primeiro passo é se a empresa identificou esses espaços confinados, riscos específicos, implementou a gestão de segurança e também capacitou os trabalhadores que estão expostos a esses locais. Então, já de cara, o cara já identificou, então, tem que ter a permissão de entrada, né, no espaço confinado, tem que ter a permissão, não pode o camarada entrar de qualquer jeito, e aí tem que ter avaliação, né, tem que ter cursos, né, no mínimo, o camarada que entra tem que ter o curso específico da atividade dele, então o cara é um soldador, ele tem que ter o curso de solda, mas o curso de entrada em espaço confinado. Aí não é só entrada, ele tem que saber entrar no espaço confinado, e se o amigo dele passou mal lá, ele tem que saber resgatar, então ele tem que saber a entrada e o resgate em espaço confinado, tá? É importante a questão dos equipamentos de segurança deles, a parte de primeiros socorros, né, para espaço confinado, isso é muito importante. Beleza? E com isso eu finalizo aqui esse checklist das normas, tá? Pelo menos essas normas principais aí para vocês terem uma ideia o que é, como que eu consigo, né, começar a visualizar essa questão de planos de segurança, procedimentos de segurança, a partir do que? De conhecer todas as normas. Então, conheço as normas, eu sei o que eu devo fazer. Beleza? Agora eu abro para perguntas sobre esse tema. Pode perguntar, gente. Fala, Roberico. Fala, Roberico, toda hora você está apertando aí, tirando o fone, pondo o fone. Fala, Roberico, meu filho. O senhor está sem microfone aí, a sua identificação, filho. Quer falar alguma coisa? Morreu, o Roberico morreu. Próximo, tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Galera, ninguém? Tá bom, ninguém quer fazer nenhuma pergunta. Eu encerro a gravação sobre o assunto.